Pessoal, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao NEMB. Esperamos que todos aqui possamos ser abençoados por Jesus, por Deus, e que a nossa mente possa ser de alguma forma magnetizada para que bem possamos compreender os ensinamentos da noite. E além de compreender, porque compreender é a primeira parte, é praticar. Praticar é a segunda parte. Então, por exemplo, a gente vem aqui toda quinta-feira, vem aqui no centro, tal, escuta uma série de orientações. Todas as orientações que nós temos aqui são de Jesus, que a nossa doutrina é uma doutrina cristã. E aí nós continuamos com uma dificuldade imensa de praticar o que nós escutamos aqui. Então eu vou desistir. Não. A questão não é essa. A questão é persistir, insistir, lutar, reformar, transformar, me modificar. É dessa forma que nós vamos conseguir, de uma certa forma, avançar, tá? Hoje o tema que eu vou conversar com vocês aqui está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, que fala de carregar a cruz, tá? Então eu vou ler um texto que é uma mensagem de Jesus. Aliás, essa mensagem de Jesus ela é narrada pelos 4 evangelistas, né? Nem todas as passagens que nós temos no Evangelho são reportadas por todos os evangelistas, essa é. Então é uma passagem, vamos dizer assim, bastante importante, tá? Eu não gosto muito de ler, mas eu vou ter que ler para ter uma fidelidade à parte da mensagem aqui, tá? O que nós vamos falar então? Vamos lá. Ok, a passagem é a seguinte, como eu disse, está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E a passagem é assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então essa é a passagem que Jesus está trazendo uma mensagem. E Jesus fala em segui-lo. Seguir Jesus. Por quê? Essa é a primeira questão que nós temos que colocar antes de seguirmos com a análise do texto aí. Por que seguir Jesus? E aí todos nós aqui que já estamos há algum tempo dentro da doutrina, nós temos uma ideia. Por quê? Porque nós estamos falando do maior ser que esteve entre nós aqui encarnado. Nós estamos falando do ser mais elevado que esteve aqui no nosso planeta, tanto na parte de desencarnado, né, na parte espiritual, como aqui encarnado conosco. Estamos falando dessa figura, desse personagem, desse nosso Jesus Cristo. E o que nós sabemos de Jesus? Sabemos da sua perfeição moral. Jesus não tinha vícios, era rico em virtudes. Então nós estamos falando de alguém digno de ser seguido. Porque todos nós aqui precisamos de um modelo. Começamos, por exemplo, na nossa casa. E quando criança, seguimos o nosso modelo. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. São os nossos modelos. E nós vamos seguindo. E aí quem nós temos para seguir em termos de avanço de moralidade? Jesus. Por isso que ele mesmo falou: siga-me. Ele deu a orientação, ele deu a dica. Então, o Cristo que nós conhecemos é uma figura notável. Tanto é que a história é dividida entre antes de Cristo e
depois de Cristo. E quem dera nós pudéssemos fazer um pequeno percentual das orientações que ele nos deixou, né? Dos seus ensinamentos, que nós já estaríamos bem avançados. E tem mais. Dentro do nosso texto ele falou: se alguém quiser vir nas minhas pegadas. Isso é interessante, porque ele não falou: vocês têm que vir nas minhas pegadas. Vocês são obrigados a vir nas minhas pegadas. Ele falou: quem quiser vir nas minhas pegadas. Ou seja, ele está nos dando a liberdade para que, através do nosso livre-arbítrio, nós possamos tomar as nossas decisões. Eu posso decidir seguir Jesus ou não. Eu posso seguir pelo caminho reto ou pelo caminho tortuoso, pela luz ou pelas trevas. Isso é uma liberalidade. Então, quem quiser seguir as minhas pegadas, siga-me. É uma dica que Jesus está dando, porém, deixando para nós a liberdade da escolha. Agora, quais seriam essas pegadas? Quais são as pegadas de Jesus? Com certeza, as pegadas de Jesus são representadas por todo o ensinamento que ele acabou nos deixando. Todo o evangelho que foi reportado pelos nossos evangelistas, todas as suas mensagens, estas são as pegadas de Jesus. Estas são o quê? As orientações, o caminho de luz, o caminho reto, pelo qual nós, através de um esforço, podemos avançar, podemos seguir. Então eu quero seguir as pegadas de Jesus, agora eu sei quais são as pegadas. E aí cabe a mim, através do meu livre-arbítrio, escolher, quero ou não quero, tá certo? No entanto, ele falou assim, tudo bem, você vem, me segue as minhas pegadas, mas não se esqueça, renuncia a si mesmo. E aí é a coisa talvez mais difícil que nós tenhamos que enfrentar dentro desse ensinamento de Jesus. Renunciar a si mesmo quer dizer o quê? Nós somos, assim, eminentemente egoístas. Somos vaidosos. E Jesus está nos dando orientações. Nós temos que nos livrar do egoísmo. Temos que nos livrar da vaidade e de tantos outros vícios que nós temos. Por isso que ele fala, renuncia a si mesmo. Renuncia ao que você é até então. O que você vem pensando, falando, fazendo até então. Para que você possa me seguir, você tem que mudar. Você tem que se transformar. Você tem que se renunciar. Esquecer os próprios interesses. Porque sempre, não adianta, nós colocamos os nossos interesses na frente de tudo. E quando é que nós conseguimos deixar de lado os nossos interesses e ver a necessidade dos nossos irmãos, ver a necessidade das pessoas que são carentes e que precisam de nós? Então, tudo que é pedido, né, renunciar a si mesmo, não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos uma série de vícios, nós temos uma série de costumes, de probleminhas, e a gente vai arrastando, carregando, e é difícil mudar. Porque se fosse só ir lá uma vez no centro espírita, 1, 2, 3 vezes, estava resolvido, não é assim. A luta é constante, porque nós somos eternos aprendizes. Nós estamos sempre aprendendo. Nós poderíamos vir aqui no centro espírita diariamente, das 8 à meia-noite, estudar. Continuaríamos sendo eternos aprendizes. E isso é bom. Por quê? Porque nós temos o mundo inteiro para avançar, nós temos um campo imenso para avançar. Então nós temos sim que recolher, se negar, né, nessas coisas ruins para avançar e seguir as pegadas do Mestre, se nós escolhemos esse caminho. Ele nos deu essa liberdade. Agora, em seguida, Jesus falou, tá bom, agora tome a sua cruz e siga-me. E aí nós vamos analisar o que é essa cruz.
que nós temos que carregar, que nós carregamos. A história de Jesus nós conhecemos. Ele foi crucificado. Naquela época, na região de Jesus ali, esse tipo de coisa acontecia normalmente. Todos os que transgrediam as leis, dependendo do nível da transgressão, eles podiam ir à crucificação. E aí nós temos Jesus, que talvez tenha sido de tudo isso daí o maior injustiçado, porque ele não fez absolutamente nada para merecer ser crucificado. E ele foi crucificado. E a crucificação na época era uma morte humilhante. A ideia era humilhar aquele transgressor diante das outras pessoas, não foi só Jesus. E o próprio transgressor, ele tinha que carregar o seu madeiro, que eles chamavam, né? Que ele carregava aquela madeira e colocava na estaca e virava a cruz. Isso era humilhante, ultrajante. Então talvez dentro da história toda seja um dos piores meios de violentar as outras pessoas, e por aí vai. Agora, todos nós aqui, nós temos as nossas cruzes. Todos nós. Tá? Quem deu essa cruz para nós? Pergunto eu. Será que foi Deus que falou assim, ó o Luiz lá, aquele cara que vai falar lá no centro, dá essa cruz para ele aqui, ó. Essa outra aqui, dá para esse aqui. Será que Deus que fez isso daí? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que se nós temos que carregar as nossas cruzes, a origem delas somos nós mesmos. Nós é que criamos as nossas cruzes. E com grande satisfação. Criamos corajosamente as nossas cruzes. Quando? Quando estamos no plano espiritual, e aí já estamos equilibrados, já estamos tranquilos no plano espiritual, o mentor nos chama e fala, ó, vai voltar, vai reencarnar. Vamos para a parte de escolher as provas? E aí, é assim, a gente sempre fala de uma maioria, de um padrão. O padrão é mais ou menos esse, tá? Tem as exceções, aqueles que não conseguem escolher as provas, tem as provas que são impostas, tem um monte de coisa. Mas, dentro do padrão, depois que nós estamos lá conscientes e equilibrados no plano espiritual, o que acontece? Acontece que nós escolhemos as nossas provas. Tudo que nós estamos passando, nós escolhemos. Doença, dificuldade financeira, patrão chato, família complicada, tudo faz parte das nossas escolhas. E esses são os nossos conflitos que se transformam nas nossas cruzes. Que, se eu topei carregar quando eu estava no plano espiritual, por que eu tenho que negar aqui? Então Jesus falou, siga-me e carregue a sua cruz. Com dignidade. Temos que carregar as nossas cruzes com dignidade. É fácil? Digo de novo. Não é fácil. Muitas vezes precisamos de apoio. Muitas vezes precisamos de quem nos ajude. Precisamos de auxílio. Por exemplo, eu vou ao centro espírita porque eu não estou legal, não estou me sentindo bem. Eu estou precisando dar uma estabilizada na minha vida, enfim, espiritual, é lógico. E aí eu vou ao centro espírita. E o centro espírita pode ser a igreja católica, pode ser lá com o pastor, seja onde for. Estamos falando das coisas espirituais. Então nós temos essa possibilidade de ter esse auxílio para que possamos ser fortalecidos e suplantar as nossas provas, as nossas expiações, ou seja, carregar as nossas cruzes. Agora, estamos dispostos a seguir Jesus? Se isso significa, nós estaremos sempre dispostos a seguir Jesus? E quando isso, por exemplo, significa perder alguns dos nossos amigos mais próximos, alienação da nossa família,
a perda da nossa reputação, perder o nosso emprego, perder nossa vida, perder nossos entes queridos. Será que nós sempre, a qualquer instante, qualquer momento, independente da situação, nós estaremos convictos de que nós devemos seguir Jesus? Essa é uma questão que cada um tem que refletir, porque para isso nós vamos precisar de muita coragem. De onde que eu tiro coragem? Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma estrutura. Não pode ser do nada. Uma casa não vem do telhado. Eu não faço as paredes sem fazer uma fundação. Então eu tenho que fazer a minha fundação, eu tenho que me preparar, e através dessa preparação toda, estou falando de coisas espirituais, aí eu me preparo para avançar, eu me preparo para suportar, e aí me vem a coragem necessária para enfrentar as minhas provas e carregar a minha cruz. E não adianta buscar culpados fora de nós mesmos, porque também temos esse problema. Começa a acontecer as coisas, situações ao nosso redor, e nós normalmente, automaticamente transferimos: a culpa é do meu marido, né? A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu sócio, a culpa é do meu filho. Vai transferindo. Nunca nós somos os culpados. Então, gente, vamos aprender: ninguém vai carregar a sua cruz, ninguém vai carregar a minha cruz. Por quê? A minha cruz eu que carrego, eu que escolhi, eu tenho que carregar a minha cruz. E não adianta, como eu estou falando, transferir, arrumar culpados, porque isso só vai atrasar o seu processo evolutivo. Afinal de contas, como eu falei, nós somos os artífices da nossa jornada, da nossa vida, do que nós estamos passando aqui. É tudo muito rígido, muito reto? Não. Existe um esboço muito bem elaborado, e através da nossa performance, através dos nossos pensamentos, palavras e obras, do que eu faço no dia a dia, eu posso transformar isso, tanto para melhor como para pior. E é aí que é bom quando nós vamos escutar as coisas da espiritualidade, seja onde for, conforme eu falei. Nós temos aqui a honra de estarmos num centro espírita, que é uma doutrina que te dá liberdade. Nem todas dão liberdade. Aqui nós damos liberdade. Isso é bom ou é ruim? Não sei, porque a liberdade, ela vai exigir responsabilidade. Liberdade, você faz o que você quiser, mas você sabe que a causa tem efeito. Então você tem a liberdade de fazer, como Jesus deixou a liberdade aqui para segui-lo ou não. Se você quiser, você me segue. Foi isso que Jesus nos falou. Eu estava falando então das nossas cruzes que nós temos que carregar e a forma como nós carregamos, tá? Porque se nós carregássemos as nossas cruzes com dignidade, com coragem, com luta, com enfrentamento, tudo bem. O problema é que, invariavelmente, nós somos reclamões. Nós reclamamos de tudo. Se apertar o dedinho do pé, o calinho, já reclamamos. Então é normal, é um padrão nosso, é um padrão aqui do mundo de provas e expiações. No primeiro aperto que nós sofremos, nós reclamamos. Cadê a nossa coragem, né? Cadê a nossa dignidade de encararmos o que nós mesmos pedimos para nós? Então, lembrando que tudo isso, né, quando eu começo a reclamar muito, fora a prova e a expiação que eu mesmo escolhi, tudo isso nós estamos falando de um processo doloroso. Para nós é doloroso, é doído. Só que eu achei uma frase aqui que eu achei sensacional. A dor é o processo, a perfeição é o produto. Então, se nós queremos chegar à perfeição, que é o produto, nós vamos ter que passar pela dor, que é o processo. É como industrializar qualquer tipo de produto. Para termos o produto final, a gente tem um processo no meio, tá? Então, como nos comportamos diante das nossas dificuldades,
diante das cruzes que nós carregamos? Normalmente, como que é o nosso comportamento? Essa que é a pergunta. Bom, nós temos conflitos familiares, nós temos preconceitos na sociedade, doenças prolongadas, injustiças aparentes, ingratidão dos amigos, a dificuldade financeira e por aí vai. Tá? Agora, o que nós temos que lembrar é o seguinte. Volto lá, no plano espiritual. Escolhi minha prova. A prova que eu escolhi, eu suporto. Senão, os mentores não permitiriam. Então, o fardo que eu carrego, o fardo que cada um aqui carrega, é um fardo que nós temos a capacidade de suportar. Então, Deus, Jesus, os mentores, jamais permitiriam que eu carregasse um fardo que eu não tenho força para suportar. Então, nós temos força para suportar os nossos fardos, tá? E é isso que acontece. Então, gente, invariavelmente nós reclamamos que a vida é dura, que a cruz é pesada e por aí vai. É ou não é? Agora, nós só olhamos para nós, né? Parece que é igual aquela coisa. Olha para a casa do vizinho, é maravilhosa. A nossa não está legal. Então, nós olhamos assim, parece que a nossa cruz sempre é a mais pesada. A do vizinho não é. A do meu amigo não é. A do outro não é. A minha cruz é pesada. Meus problemas são sérios, né? Tem até história aqui que conta do acidente de uma pessoa famosa, tal, e aí isso aí foi comentado no grupo e alguém no grupo falou, mas o cara é rico, o cara tem dinheiro, ele vai ser cercado dos melhores médicos, vai ter atendimento de primeira, vai ter isso, vai ter aquilo, ele é rico. Só que foi um acidente sério. A pessoa está comentando, está falando, nem sabe das consequências, ou seja, ela está minimizando a dor do outro porque a dor dela é sempre a mais preponderante, tá? Então, com relação à escolha da cruz, e se nós pudéssemos escolher as nossas cruzes? Eu estou falando isso se nós pudéssemos, e nós podemos, tá? Mas vamos ficar aqui no nosso plano material. Se nós pudéssemos aqui já materializados, escolher as nossas cruzes, né? Então, nós, de alguma forma, eu acabei encontrando na internet uma historinha sobre a escolha das cruzes. Então, diz que tinha um homem que ele reclamava constantemente com Deus, direto. Ele reclamava porque ele mentalizando lá o pessoal do plano espiritual, dizendo, a minha cruz é muito pesada, eu não suporto carregar a minha cruz, meus problemas são muito grandes, meus conflitos são muito grandes. Ele reclamava invariavelmente do quê? Da cruz que ele tinha que carregar. Essa é a historinha. E aí, de tanto ele reclamar, não parava de reclamar, eis que um dia o Senhor manda um anjo para ele e o anjo fala, suas preces foram ouvidas. Eu estou aqui. Vamos tratar da sua cruz. E imediatamente esse personagem foi levado para um vasto campo, um enorme campo. E naquele campo havia lá cruzes de todos os tamanhos. Cruz pequenininha, grande, alta, grande. Era uma diversidade enorme de cruzes naquele campo. E aí o anjo falou para ele, olha, agora só escolhe uma cruz aí que o senhor quer escolher aí. E aí o cara ficou animado, falou, eu que vou escolher, legal, né? Vou escolher minha cruz. E ele gastou um tempão analisando todas as cruzes, testando, vendo se encaixava direito no ombro, se não encaixava. Ele gastou um tempão fazendo o teste das cruzes. E aí chegou finalmente e falou para o mentor, essa daqui. Aí o mentor falou para ele, você tem certeza? Ele falou, é essa, encaixa direito no meu ombro, eu carrego com facilidade, é essa daqui.
E aí o anjo falou para ele, então observa direito essa cruz. E ele foi lá e analisou a cruz e observou detalhadamente. E qual que não foi a surpresa? A cruz era dele, era a própria cruz. Então o nosso amigo estava reclamando o quê? Dos problemas dele, comparando com os demais. E às vezes nós fazemos isso, né? Ficamos reclamando dos nossos probleminhas e esquecemos do nosso entorno, né? Agora, eu digo, também achei super interessante, que tem um jeito de nós aliviarmos as nossas cruzes. Nós temos que carregá-las, não tem jeito. Tem que carregar minha cruz, cada um carrega a sua. O que eu posso fazer? E se eu colocar uma almofada no ombro aqui, ó? Pega um almofadão bem gostoso, coloco aqui, coloco a minha cruz. Ela vai continuar pesada, mas eu vou ter mais conforto para carregar a cruz. Então, o que é sugerido aqui? Que nós possamos construir, fabricar, criar as nossas almofadas para colocar no ombro para carregar as nossas cruzes. E que material que eu uso nessa almofada? O material que eu uso nessa almofada é o material do amor, o material de servir ao próximo, o material da caridade, o material de fazer o bem. Tudo isso vai nos transformando. E vai transformando o que? As nossas cargas pesadas, né? E de repente, quando eu começo a ver o problema dos outros, elas vão ficando mais leves. Então, a proposta é, podemos sim amenizar e dar mais conforto aos nossos ombros. O Marcão já me deu um toque ali que já foi o tempo, mas vamos lembrar que Jesus não teve, em determinado período, não teve força suficiente, ele deixou cair a cruz. E aí apareceu um personagem chamado Simão de Cirineu. Simão Cirineu, que ele era de uma cidade lá que chamava Cirene. E aí o Simão Cirineu ajudou o Senhor a carregar a cruz. E naquele momento que o Simão ajudou, ele sentiu todas as angústias de Jesus, ele sentiu todas as aflições, ele participou imensamente. O que eu estou falando? Que embora eu tenha que carregar minha cruz, de repente alguém pode me ajudar. Embora outras pessoas tenham que carregar suas cruzes, de repente eu posso ajudar, eu posso amenizar, eu posso carregar por um período. Eu posso, quem sabe, arrumar uma almofadinha para colocar no ombro. Então nós podemos sim ajudar o próximo a carregar suas cruzes. E, para terminar, a última historinha é o seguinte. Diz que existia um grupo de pessoas e a esse grupo de pessoas foi dada uma missão. Carregar a cruz e chegar a um objetivo. Porque nesse objetivo elas receberiam um prêmio. Então se reuniu lá várias pessoas e começou a caminhada, que não era uma caminhada fácil, era uma caminhada que demandaria alguns dias. Mas a missão era, carregue sua cruz. Se você conseguir chegar com a sua cruz no objetivo, você vai ser premiado. E todos foram. Só que sempre tem um que não estava contente com a história. Porque ele olhava os outros carregando as cruzes e ele achava que a cruz dele era mais pesada. Ele achava que a cruz dele era mais pesada. E ele ficou bolando na cabeça dele como que ele ia contornar aquilo. E aí uma noite que eles pararam para dormir, qual que foi a ideia do nosso amigo? Ele deu um jeito lá e cortou um pedaço da cruz. Cortou o toco da cruz lá. E no dia seguinte todo mundo seguindo. E ele viu que ninguém percebeu que ele tinha cortado a cruz. O que aconteceu? Nos dias seguintes ele foi cortando. Foi cortando. Até que chegaram em um local em que eles estavam muito próximos do objetivo. Já não era mais o mesmo grupo, já era um grupo reduzido. Por que era um grupo reduzido? Porque muita gente desistiu. Muitos não encararam o desafio de carregar a sua cruz até o fim. Muita gente desistiu. Mas chegou um pequeno grupo. E o nosso amigo com a sua cruz cortada estava nesse pequeno grupo. E aí uma das pessoas lá que estava adiante percebeu que entre onde eles estavam e o prêmio e o objetivo havia um
abismo. Havia um abismo. Era a última etapa. E o que o cara fez? Ele pegou a cruz dele, jogou em cima do abismo, passou em cima dela e atravessou. O segundo fez a mesma coisa. Jogou a cruz dele em cima do abismo. Vocês estão rindo que vocês estão... O cortador de cruz vai se dar mal, né? Então, a maioria ali passou, jogando as suas cruzes, né, emendando. E aí o nosso amigo foi lá, jogou a cruz dele, e ele só viu a cruz se despedaçar lá embaixo. Aí. Ou seja, ele não conseguiu cumprir o objetivo, ele não teve dignidade, ele não teve força, ele fez coisa errada, tá certo? Ele transgrediu. E você acha que tem prêmio para quem transgride? Qual que é o prêmio? Quando nós chegamos lá no plano espiritual, tá certo? Carregamos a nossa cruz com dignidade, nós temos o nosso valor, temos a nossa valorização, esse é o nosso prêmio. É isso que quer dizer a nossa história. Então é isso que nós temos que fazer, carregar a nossa cruz no nosso dia a dia, sem reclamação, sem lamentação, sem achar que isso também é, ai que bom, estou carregando minha cruz. Não, nós vamos lutar de todas as formas para melhorarmos em todas as nossas situações, tá? Mas tem limite, quando nós não conseguimos, nós temos que ter resignação e coragem e continuar lutando para tentar modificar qualquer situação que apareça para nós. Legal, então? Então, gente, eu agradeço aí pela atenção, obrigado a todos, boa noite, voltem na companhia de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida.